Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para iniciar a mesa redonda sobre formação e ensino em epidemiologia nos programas de pós-graduação em saúde coletiva e epidemiologia no 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Eu sou o moderador, Antônio Augusto Moura da Silva. Nós vamos ter a participação da professora Rita Barradas Barata, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela vai falar sobre os desafios do ensino da epidemiologia nos programas de pós-graduação em saúde coletiva. Depois, nós teremos a participação da professora Enirtes Caetano Prates Melo, da Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre os caminhos da pós-graduação, para onde vamos, reconstruindo agendas e trajetórias. E o terceiro palestrante na nossa mesa redonda é o professor Guilherme Werneck, do Instituto de Medicina Social da UERJ e também da UFRJ, da Saúde Coletiva. Ele vai falar sobre os novos rumos no sistema CAPES de avaliação da pós-graduação e suas potenciais influências no ensino e na prática da epidemiologia. Então, vamos dar início, com a palestra da professora Rita Barradas Barata. Nós teremos aí para cada expositor 20 minutos, somos três, então com 1 hora a gente termina as palestras, e aí teremos mais meia hora para perguntas, dos nossos ouvintes, ou então para também um debate entre os nossos palestrantes. Então, Rita, a mesa é sua. Obrigada, eu agradeço muito o convite, a possibilidade de estar tratando desse tema que é tão importante, e eu estava me lembrando que eu participei de uma mesa sobre ensino no 3º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, lá em 1998, junto naquele momento com o diretor da ROP. A mesa era patrocinada pela IEA, e agora estou retornando a esse tema nesse nosso 11º Congresso. Bom, eu organizei minha fala em torno de alguns desafios. Então, eu queria começar com o primeiro. Eu acho que o primeiro desafio de qualquer ensino de epidemiologia é incutir nos alunos o raciocínio populacional e a importância da comparação entre grupos. E eu estou me valendo do livro do Alfredo Morábia, que é um primor para discutir esse aspecto, o Enigmas da Saúde e da Doença. Então, o que a gente entende por raciocínio populacional? Compreender a distribuição populacional dos eventos, romper essa ideia que é muito inculcada na gente de que fatos e eventos são isolados, entender a dimensão populacional não apenas como repetição de eventos individuais, mas como algo que tem suas regras e dinâmicas próprias. E também a comparação entre grupos como da essência do método científico, para separar crenças e opiniões de evidências fatuais. Mas eu concordo com o Morábia que isso devia ser ensinado no ensino médio. Isso devia fazer parte do currículo do ensino médio. Os alunos já começarem a pensar populacionalmente. O segundo desafio para mim, então, é o que ensinar na graduação, que hoje nós temos, além das graduações nas profissões de saúde, a graduação em saúde coletiva. Eu fiquei pensando e acho que a gente deveria, neste nível, focar na epidemiologia descritiva. Ela é importantíssima, ela cada vez tem menos espaço nos nossos programas de formação, mas eu acho que, seguindo um pouco esta linha, a partir do desenvolvimento do raciocínio populacional e reforçando esse raciocínio populacional, acho que a epidemiologia descritiva é fundamental para isso. Então, abordagem populacional, distribuição de eventos de interesse e seus determinantes, comparação entre subgrupos populacionais, aprender medidas de ocorrência, viés de seleção, viés de informação, medidas de efeito e inferência populacional, estudo de algumas associações, mas fundamentalmente também olhar muito as aplicações práticas em cada profissão. Eu acho que no nível de graduação isso ajuda bastante a
compreenderem esses nossos conceitos e essa nossa abordagem. Bom, aqui eu acho que este livro do Sandro Galé, que esteve com a gente ontem na conferência, né, da Catherine Case, é muito interessante para esse nível de formação. E ele propõe, os autores, ambos propõem, que a epidemiologia básica ela teria que responder aí por 7 passos. Definir e identificar uma população de interesse, desenvolver medidas de indicadores para problemas de saúde e seus determinantes, obter uma amostra, estimar medidas de ocorrência, frequência e associação, avaliar a validade interna, ou seja, analisando viés de seleção, informação e confusão, analisar algumas interações e avaliar a possibilidade de generalização dessas associações observadas. Pensando agora, estrito senso, a pós-graduação, eu queria começar dizendo um pouquinho qual é o contexto no qual a gente ensina a epidemiologia, né? Os nossos alunos, eles chegam com diferentes formações graduadas, pouco ou nenhum conhecimento prévio sistematizado do campo da saúde coletiva, pouco ou nenhuma formação sistemática em epidemiologia, pouco tempo disponível para essa formação. Então, uma duração relativamente exígua dos nossos programas, 2 anos para o mestrado, 4 para o doutorado, e, atualmente, na pós-graduação, uma ênfase desmedida no desenvolvimento do trabalho de conclusão, não é? Com uma redução nas cargas horárias das disciplinas e no número de disciplinas oferecidas na pós-graduação. Isso está mudando mais recentemente, mas durante muito tempo foi a tônica dos nossos programas de pós-graduação. Do ponto de vista dos programas profissionais, se o aluno, por um lado, chega já com uma bagagem da sua experiência profissional de atuação no sistema de saúde, eles adquirem essa experiência através de uma atuação empírica e praticamente de treinamento em serviço. A maioria deles não tem uma sistematização da formação, seja no campo da saúde coletiva, seja na epidemiologia. Então, veja, nós temos pouco tempo, uma disciplina cada vez mais complexa para ensinar e alguém que chega praticamente sem uma base inicial. Então, quais são as necessidades práticas nos serviços que poderiam nos orientar, pelo menos no nível do mestrado, dos programas profissionais, para o que a gente deve ensinar em epidemiologia? Então, é importante cada vez mais a capacidade de realizar síntese de resultados de pesquisas como input para a formulação de políticas. Isso é uma tarefa que alguém que fez um mestrado ou mesmo um doutorado profissional na nossa área precisa cumprir. Esse profissional ele tem que ser capaz de descrever a distribuição dos eventos de saúde e seus determinantes para estabelecer prioridades. Então, é importante ter esse domínio técnico e conceitual e teórico. Avaliar programas, leis e políticas, avaliar a oferta e qualidade de serviços e de práticas e comunicar os achados epidemiológicos de maneira efetiva para profissionais de saúde, gestores e público em geral. Esse é um desafio grande que a gente identifica há muito tempo e que até agora a gente não encontrou a melhor forma de trabalhar isso nos nossos programas, né? E os programas acadêmicos? Então, eu me vali aqui de um artigo publicado ano passado por este consórcio internacional de ensino de epidemiologia, que define quais seriam as competências nucleares. São 22 competências distribuídas em 5 domínios. Vocês podem observar aí que gira praticamente exclusivo em torno da pesquisa, né? Então, domínio 1, desenvolvimento de questões científicas, então a capacidade de identificar e formular questões relevantes do ponto de vista científico.
capacidade de revisar as evidências e analisar adequadamente o contexto de desenvolvimento da pesquisa. O domínio 2 é dedicado ao projeto de pesquisa em si, ou seja, como combinar teoria e métodos de pesquisa para responder às questões formuladas, como minimizar erros e vieses sistemáticos na elaboração do projeto e depois na condução da pesquisa. O terceiro domínio é a própria condução, é onde se concentram o maior número de competências nucleares, 5 para a condução da coleta, da organização do campo, etc., e 7 para a análise, que tem um espaço, então, bastante importante na nossa disciplina, na ciência em geral, sem dúvida. O domínio 4, que é o de comunicação e translação dos resultados da pesquisa, aqui com uma competência para cada um, e o domínio 5, que é coordenação e liderança, com 3 competências. Mas, mais do que tudo isso, acho que é importante a gente entender, afinal, o que faz um epidemiologista, se nós estamos nos dedicando à formação desses sujeitos. Então, do lado aqui esquerdo, nós temos um conjunto de locais de atuação, vamos chamar assim. Então, um epidemiologista pode ser predominantemente um pesquisador, ou um docente, ou ambas as coisas, ser um profissional ou ser um gestor. E isso vai demandar habilidades e formações um pouco diferentes. Quais são as macro tendências hoje em que a epidemiologia tem que, de alguma forma, transitar? A questão do Big Data e do uso cada vez maior da ciência da informática para resolver, ou para equacionar, ou para delimitar os nossos problemas, um ambiente bastante mutável na comunicação em saúde, com as mídias sociais, com esta enormidade de canais que existem hoje, que trazem desafios para a prática da epidemiologia, a questão da reforma dos sistemas de saúde, que continua aí, as mudanças demográficas, a globalização, a emergência de tecnologias de alto rendimento para o uso na própria execução dos nossos projetos de pesquisa, o foco na prestação de contas para a sociedade, ou seja, o pesquisador é alguém que vai ser cobrado o tempo todo acerca da sua responsabilidade social, mudanças em relação à privacidade, algumas que criam alguns limites para a nossa atuação no uso de bancos de dados e de bancos biológicos, etc. Foco cada vez mais recentemente colocado nos determinantes macroestruturais, a questão da translação, ou seja, como a gente transforma conhecimento científico em políticas e em práticas. Trabalho em equipe, transdisciplinaridade sempre tiveram, né, no nosso trabalho, mas cada vez ganham mais proeminência, dada a enormidade de produção de conhecimentos das mais variadas áreas científicas com as quais a gente tem que lidar no campo da saúde, e o ambiente de financiamento à pesquisa em constante modificação, colocando uma série de desafios de continuidade, de estabilidade, não é, para o desenvolvimento das nossas ações. Eu vou falar, então, de um último desafio que eu considero muito importante, que é a mudança de foco da chamada epidemiologia moderna. Atualmente, eu sinto que a gente já está voltando, de uma certa maneira, a uma posição anterior, mas esse artigo, que foi escrito pelo Neil Pearce em 96, ele ainda traz questões bastante atuais. O que ele chama desse desafio, essa mudança do foco? A mudança do nível de análise da população para o indivíduo. A gente percebe cada vez mais nas nossas pesquisas, nos nossos desenhos, nos desenvolvimentos das técnicas, que a gente fez um movimento fortemente na direção
de estudar relações e associações de âmbito individual e menos para o âmbito populacional. Uma falta de interesse nos determinantes de saúde, que ele colocava lá em 96, hoje eu acho que há uma retomada dessa questão, como nós vimos até no slide anterior, uma falta de interesse na história da própria disciplina, como é que a gente se constituiu, como é que a gente chegou a ser o que a gente é hoje, uma falta de integração com outros campos da saúde coletiva. No nosso caso do Brasil não é assim, mas nós somos uma exceção no cenário da epidemiologia. Predomínio do método e o empobrecimento teórico muito grande, o predomínio da ideia, né, de fatores de risco, estilo de vida, o que leva a gente a propor soluções também de âmbito individual e não mais conjunturais, mais contextuais, mais populacionais. E a pergunta que ele faz naquele momento é como restaurar a perspectiva populacional que é própria da disciplina, né? Lembrando que populações são mais do que coleções de indivíduos. Populações têm história, têm cultura, têm organização econômica, social e política. Nesta mesma linha, mas agora já um artigo publicado em 2019, a Ana Dieru, que também esteve com a gente ontem, tratando em parte dessas questões, ela fala em voltar para o futuro, ou seja, de volta para o futuro. O que é isso? Como é que a gente recupera na epidemiologia características desse enfoque populacional que foi tão forte na nossa origem e que acabou sendo, de alguma forma, enfraquecido nos últimos 30 anos, vamos dizer assim. Então, ela diz que nós temos algumas áreas de oportunidade para fazer isso, para fazer essa recuperação. Então, ela destaca o contínuo valor da descrição focada e precisa, ou seja, recuperando aquilo que é próprio da epidemiologia descritiva, de compreender as distribuições. Não é? Uma abordagem prática rigorosa e ampla ao tirar conclusões sobre causas. Não é? Você se manter vigilante, vamos dizer assim, e epistemologicamente aberto para estudar de maneira adequadamente as relações potencialmente causais ou mesmo as relações de determinação. A diversidade de métodos oportunos e adequados e a retenção da nossa conexão com a política de saúde e sua prática. Então, ela se pergunta o que significa quando a gente diz que precisa de uma epidemiologia e de uma saúde pública com consequência. Né? E quais são, então, os desafios que tudo isso coloca para a epidemiologia e para o ensino dela, obviamente? Então, nós precisamos assegurar o engajamento contínuo e ampliado das múltiplas disciplinas relevantes para a saúde populacional em nossos programas de pesquisa e formação. Sustentar e defender o rigor e o valor da abordagem populacional como fundamental para o conhecimento científico e para embasar políticas. E temos que ter também responsabilidade no uso das ferramentas epidemiológicas no enfrentamento dos problemas como as iniquidades persistentes, o impacto ambiental, doenças emergentes e o aumento das doenças crônicas. Nenhum deles capaz de serem manejáveis com ensaios clínicos ou experimentos em laboratório. Ou seja, nós precisamos da epidemiologia para enfrentar esses problemas. E precisamos de uma epidemiologia com essas características. Uma epidemiologia que não se afasta da saúde coletiva. Então, só para concluir, eu diria que nós precisamos pensar toda a trajetória de formação, sabendo que ela não se esgota e que a formação continuada é absolutamente necessária, identificar os núcleos fundamentais em cada etapa de formação, enfoques e conteúdos apropriados, equilibrar formação teórica, metodológica e técnica, enfatizar a dimensão prática nos programas profissionais, fornecendo
a formação necessária ao desempenho das diversas tarefas que um epidemiologista tem no serviço de saúde, reforçar a formação teórica e metodológica nos programas acadêmicos, articular redes de formação continuada para o contínuo aprimoramento profissional e acadêmico para as etapas pós-titulação. E, fundamentalmente, manter sempre a perspectiva da epidemiologia como disciplina da saúde coletiva. Muito obrigada. Com essas as ideias que eu queria trazer para o debate. Obrigado, Rita. A professora Enirtes, que seria agora a próxima, ela está com problema de saúde na família e provavelmente ela não vai poder participar da nossa mesa. Então, eu vou passar a palavra para o professor Guilherme. Bom dia a todos e todas. Esperando que as questões de saúde familiares da Enirtes sejam resolvidas da melhor forma possível. Eu queria agradecer o convite da comissão organizadora para estar nessa atividade. É uma grande satisfação estar aqui com o Antônio Augusto, Rita, colegas de longa data que pensam a formação em epidemiologia profundamente, e um tema que, como a Rita falou, é um tema que a gente sempre esteve em discussão, mas sempre esteve numa certa discussão periférica, não é? Eu lembro que no Congresso de Epidemiologia no Espírito Santo, a gente também teve uma mesa, uma conversa sobre o ensino de graduação de epidemiologia, né, nas graduações de saúde coletiva. Então, um tema importantíssimo, né? E eu acho que sobre o tema que me coube aqui apresentar é um pouco sobre até que ponto o sistema de avaliação da pós-graduação e as mudanças que estão sendo propostas nesse momento, elas teriam, digamos, algum impacto sobre essa formação. Eu vou projetar meus slides. Eu queria dizer também que, inicialmente, essa minha participação aqui, ela conta com a colaboração dos coordenadores atuais da área de saúde coletiva, o Bernardo Horta, Cláudia Leite, que gentilmente me deram informações mais atualizadas sobre essas mudanças do sistema. Vou fazer a projeção aqui. Então, queria só que vocês confirmassem que ele entrou aí. Ainda não, Guilherme. Espera aí, deixa eu fechar aqui e tentar de novo. Ok. E agora? Agora sim. Agora sim. Bom, então a ideia é discutir um pouquinho os rumos, né, desse sistema CAPES de avaliação da pós-graduação e as potenciais influências na formação de epidemiologia. Vou iniciar, talvez muitas pessoas não tenham o conhecimento mais detalhado sobre da onde que surge, né, esse sistema e como ele se organiza. Então, vou fazer um breve histórico, né, disso. Acho que é importante a gente salientar que há muitas peculiaridades do ponto de vista da pesquisa, da organização da pesquisa da pós-graduação no Brasil, né? Claro que em todo o mundo, né, em universidades, institutos de pesquisas têm um papel central na produção do conhecimento científico, mas no Brasil essa produção científica em pesquisa, ela se organizou fundamentalmente nas universidades públicas e atreladas a um sistema de pós-graduação, o que não é necessariamente aquilo que a gente observa em outros países, né? Bom, na década de 50 do século passado, né, vocês vão aí mais de 70 anos, né, que começa a se estruturar esse sistema nacional de pós-graduação e também o Sistema Nacional de Pesquisa em 51, com a criação da CAPES, né, e na década de 60, com a institucionalização desse sistema de pós-graduação.
E, em 75, a década de 70, a criação, né, dos planos nacionais de pós-graduação, que vão ter um papel essencial no direcionamento do crescimento desse sistema, da organização, estruturação e crescimento desse sistema. Em paralelo a isso, várias outras iniciativas contribuíram para fortalecer a capacidade de pesquisa no país. A criação do Conselho Nacional de Pesquisa, que viria a ser o CNPq, posteriormente, né, a FINEP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não é? E também, por fim, né, não necessariamente finalmente, os planos de ciência e tecnologia. Bom, o fato é que com esses planos de pós-graduação, os planos nacionais de pós-graduação, houve uma certa expansão planejada do sistema de pós-graduação no país, né? A partir do momento em que ele é mais ou menos institucionalizado, na década de 60, a gente passa, né, por um total de cerca de 38 cursos para 20 anos depois, para mais de 1.100 cursos de pós-graduação. E esse crescimento é estrondoso ao longo das décadas seguintes. Hoje a gente conta com mais de 4.500 programas de pós-graduação em nível de mestrado, doutorado ou mestrados profissionais, sendo que são quase 7.000 cursos, se a gente considerar os mestrados e os doutorados separadamente. E o que a gente observa aqui nessa gráfica do lado é que mais de 80% desses cursos eles estão localizados nas instituições públicas, universidades e institutos públicos de pesquisa. E a dimensão, além de quantitativamente imensa em termos de cursos de pós-graduação, também envolve uma comunidade muito grande, né? Em 2019, foram quase 100.000 alunos titulados e cerca de 100.000 docentes participando direto ou indiretamente desse sistema. Ou seja, é uma comunidade imensa, é um sistema imenso e que leva a muitas dificuldades do ponto de vista de sua organização. De qualquer maneira, a pós-graduação ciência estrito no Brasil pode ser considerada, talvez, o programa mais bem-sucedido de educação brasileira, né? E foi formulado, né, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento nacional e da sociedade brasileira. Esse sistema se organizou em um elemento fundamental para a estruturação e desenvolvimento qualificado desse sistema é a implantação do sistema de avaliação da pós-graduação, que se dá em 1976, né? Com o objetivo de contribuir para a qualidade, retratar a situação da pós-graduação brasileira, contribuir para o desenvolvimento dos programas e das áreas de conhecimento e oferecer subsídios para o fomento de áreas e temas essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país, né? E esse sistema de avaliação, que é óbvio vem mudando ao longo do tempo, ele é um sistema que tem como parâmetros básicos a adoção de padrões internacionais de desenvolvimento do conhecimento da área como referência para a avaliação e a adequação desses critérios, né, utilizados ao desenvolvimento de cada área específica. Então, é um sistema que tem parâmetros de avaliação geral, né, com referência internacional, mas que reconhece as diferenças entre as áreas. Bom, esse sistema ele tem uma série de considerações, né, e condições. Ele não é um sistema isolado entre áreas, apesar de reconhecer as diferenças entre as áreas do ponto de vista do seu desenvolvimento acadêmico e científico. Ele também não é um sistema que é isolado, cada área faz da maneira que quiser. Ele é um sistema que procura dar uma unidade dentro dessa diversidade, né? E esse sistema ele tem dois polos, né? O polo que é a entrada no Sistema Nacional de Pós-Graduação, que a gente costuma chamar de, né, a avaliação de um curso novo, né, de uma proposta de curso novo, e a avaliação de permanência, que é aquela avaliação que a gente, em geral, está se referindo quando nós
pensamos que um curso tem nota tal, né, em cada avaliação periódica, né, que atualmente acontece ou deveria acontecer quadrienalmente, né, de 4 em 4 anos. Né? É um sistema complexo, né, que envolve a alimentação de dados anualmente pelos programas de pós-graduação. Esses dados vão ser processados, vão ser, ao final de 4 anos, avaliados por comissões que envolvem milhares e milhares de consultores. Posteriormente, o resultado dessas avaliações das áreas são julgadas, né, num comitê da CAPES, que reúne os coordenadores das áreas, o Comitê Técnico-Científico do Ensino Superior, que legitima ou modifica as recomendações das áreas e encaminha esse resultado para o Conselho Nacional de Educação, que vai, então, homologar essa avaliação. Bom, muito se tem falado sobre as questões, as dificuldades para proceder a um sistema de avaliação que seja justo e, ao mesmo tempo, seja um sistema que promova o desenvolvimento acadêmico e científico do país e, particularmente, dos programas de pós-graduação. E o desenvolvimento desse sistema acabou levando a uma série de problemas em função da magnitude do sistema e da dificuldade de você encontrar parâmetros que pudessem ser aplicados dentro da lógica dessa avaliação. Né? Então, o aumento imenso do número de programas, o tempo exíguo para avaliação, o excesso de regras, a ênfase no processo, né, e não no resultado da formação, o peso excessivo de indicadores quantitativos e a dificuldade de encontrar parâmetros que possam ser aplicados uniformemente em áreas que tenham características interdisciplinares, foram elementos que são elencados já há bastante tempo sobre os limites, né, do sistema de avaliação que é vigente atualmente, né? E esse é um consenso, praticamente. Né? Aqui eu peguei o resultado do relatório de avaliação da área de saúde coletiva do período 2010-2012, que Rita era coordenadora de área, em que já naquela época, 10 anos atrás, no final da avaliação daquele período, a comissão escreveu no seu relatório: a comissão avalia que o atual modelo de avaliação está esgotado, que ela precisa ser realizada com base em avaliações qualitativas, embora indicadores quantitativos, obviamente, possam ser utilizados e devam ser utilizados, né? E que os cursos precisariam ser avaliados em sua integridade e não como resultante de um conjunto fragmentado de aspectos. E, de fato, essa avaliação, até mais recentemente, ela dava um peso maior à avaliação da produção científica, né? Que, obviamente, é um aspecto importantíssimo da avaliação acadêmica e dos cursos de pós-graduação, porque é importante avaliar a ciência, né? É importante, necessário, é imperativo ético no Brasil, porque no Brasil o financiamento da pesquisa é majoritariamente feito com dinheiro público. Então, os programas, as universidades, né, e os pesquisadores devem prestar contas e serem avaliados em relação aos produtos dos trabalhos que eles desempenham com dinheiro público. Porém, o que se fala não é isso, não é que se não deva ter uma avaliação, é importante ter uma avaliação, porém, né, a normatização excessiva de tipo, níveis e padrões de produção podem levar a efeitos colaterais, que é isso que a gente discute sobre o impacto potencial dessas regras do ponto de vista da formação. Ou seja, esse modelo, né, que enfatiza a quantificação da produção, eventualmente fomenta práticas indesejáveis do ponto de vista ético, como plágio, falsificação de dados, a autoautoria concedida, que tem um reflexo naquilo que a gente observa hoje em dia também no mundo inteiro, que é o aumento de número de retratações de artigos, né, multiplicação de periódicos predatórios e deterioração da formação científica no âmbito da graduação e da pós-graduação no país, né? Isso contribui também para a diminuição da credibilidade da ciência, não é? E não necessariamente contribui para qualificar a produção. Então, é um gargalo
que precisava ser resolvido e ainda precisa ser resolvido, né? Reconhecido há bastante tempo, mas os instrumentos e os métodos para transformar são muito difíceis, né? Por que são difíceis? Porque existe uma estrutura sólida que funciona, e a mudança dessa estrutura sólida ela precisa ser organizada e anunciada. Ela não pode ser feita rapidamente, né? Ela precisa ser pensada e organizada. E o sistema da CAPES é um sistema periódico, em que as avaliações são periódicas e, ao final de cada avaliação, é modificada toda a estrutura das coordenações diárias e, portanto, isso pode levar a uma descontinuidade de certas discussões sobre o que deve ser feito no futuro. Então, sempre teve uma dificuldade, não só porque esses sistemas eles têm, digamos, uma tendência a se permanecer estável, né? Porque a dificuldade de você ver o futuro e achar que o futuro pode ser melhor do que aquilo que você organizou hoje, mas também porque o tempo, né, ou seja, da mudança, sempre é atrasado em relação ao momento ideal para ser feito. De qualquer maneira, esse consenso levou a pensar que esse processo de avaliação ele deveria deixar de ser uma avaliação focalizada no processo em si, né, que foi muito importante, possivelmente, para a estruturação da pós-graduação brasileira, e voltar para avaliar as condições de formação, as experiências dos discentes em relação à sua formação e o impacto acadêmico e social desse programa de pós-graduação, que é um aspecto fundamental para a área de saúde coletiva como um todo, né? Nesse último quadriênio, um grupo de trabalho sobre a ficha de avaliação, que é onde você realiza, encontra os parâmetros e as diretrizes para avaliação, sugeriu, indicou vários aspectos a serem mudados, né? A redução do número de quesitos e itens, né? Maior ênfase na avaliação de resultados de processos, ênfase na formação docente, garantir um modelo único e multidimensional e incorporar não só o impacto social do programa, mas o impacto em toda a sociedade, né? E esse grupo de trabalho, então, ele se reflete na mudança atual da ficha de avaliação, ou seja, essa ficha de avaliação já foi bastante, digamos, detalhada, com 7 quesitos em determinado momento do tempo. Ela atualmente na avaliação passada, tinha 5 itens, e hoje ela conta com 3 itens, fundamentalmente, né? Formação, proposta do programa, impacto acadêmico e social. Essa mudança, que é uma mudança estrutural, ela é importante não só do ponto de vista da estrutura, mas também do valor que ela dá a diferentes elementos da avaliação. Então, aqui eu peguei só o item formação, que costuma ser aquele que é mais valorizado na avaliação como um todo, para mostrar que, da forma como está pensado o sistema hoje, essa mudança, os pesos relativos na avaliação vão ser mais ou menos equivalentes àquilo que é o discente e aquilo que é relativo ao docente. Mas, se você for pensar nas avaliações anteriores, né, essa relação o peso final na avaliação era 5 vezes maior a função docente do que a função discente, obviamente chamando a atenção para um problema grave de desbalanceamento dessa avaliação. Bom, outras mudanças qualitativas interessantes, né, no sistema de avaliação atual é a inclusão de uma avaliação de algumas produções que são designadas as melhores e não só o quantitativo, avaliação descritiva de casos de sucesso desses programas de avaliação e um QALYS de referência unificado, ou seja, aquele que pondera, né, a produção científica de acordo com a qualificação das revistas. Bom, eu acho que essas mudanças, elas de alguma forma atendem, mesmo que parcialmente, a muitos anseios da sociedade e da comunidade científica. Óbvio que não resolvem todos os problemas, né? Mas trazem novidades que podem qualificar esse processo de avaliação, particularmente na área de saúde coletiva, e tem um reflexo na formação. Bom, a dificuldade nossa é ver um futuro
previsões para o futuro, não é? Ou seja, como diz esse ditado holandês, é difícil fazer previsões, principalmente sobre o futuro, né? E o futuro nosso, que é muito atualizado, ele nos mostra um quadro relativamente catastrófico, que vai dificultar a implantação desses processos, não é? Ou seja, por um lado, talvez seja o principal a crise de financiamento público da ciência, tecnologia e do sistema de pós-graduação visto no Brasil nos últimos 15 anos. E isso, obviamente, tem um impacto imenso na possibilidade do desenvolvimento desses sistemas no país, né? E, por outro lado, a situação atual na CAPES é uma situação muito delicada, né? Aquela que seria o local onde esse sistema que garante a existência de um sistema qualificado, justo e que esteja sendo atualizado para atender às necessidades das comunidades científicas, se encontra numa crise fenomenal, né? O que digamos, esperado se você considera o panorama geral da gestão pública no governo federal atual, né? Aumento da permeabilidade de interesses privados, esvaziamento do papel desse Conselho Técnico Científico, que é onde os representantes e coordenadores de área participam, limitação da representação dos coordenadores nesse CTC. Antes ele tinha, na época que Rita foi coordenadora e diretora de avaliação, estimulava-se a participação dos 49 coordenadores de área, embora o CTC formalmente seja composto por 18, né? E hoje ele está restrito a esses 18, o que limita muito, né, a representatividade das áreas. A suspensão da avaliação quadrienal, judicialização desse processo, né, esforços intempestivos para aprovar sistemas de educação à distância para a PCN, suspensões de bolsa de pós-doutorado, ausência de ação efetiva para a elaboração de um novo plano de pós-graduação, não renovação do mandato desses coordenadores, que foram aqueles que elaboraram a mudança no sistema de avaliação, e a possibilidade de que isso seja feita pelos outros coordenadores, e, eventualmente, a visualização de que pode existir uma ameaça, existe uma ameaça de saída em bloco desses consultores e coordenadores, o que inviabilizaria completamente essa avaliação de forma qualificada no momento em que ela deveria acontecer. Então, a situação é dramática, eu acho, a gente precisa estar muito atento a isso. Eu queria dizer que as mudanças nesse sistema, elas atendem, em parte, ao que a comunidade espera e pode contribuir para aumentar a integridade nas práticas de pesquisa, valorizar a pluralidade da atividade acadêmica, estabelecer o compromisso com a produção e aplicação do conhecimento para a melhoria da saúde e da vida das pessoas, permitir a diversidade de temas e áreas de estudo, reduzir a influência de interesses externos às necessidades sanitárias e ao interesse científico, chamar a atenção que menos pode ser mais, né, do ponto de vista do conteúdo, e que é importante que a gente reconheça que esse sistema de avaliação, embora muito criticado, ele foi e é fundamental para a manutenção da qualidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, deve ser considerado um bem a ser preservado e que presta um serviço inestimável para o desenvolvimento desse sistema. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Infelizmente, a professora Enite realmente não vai poder participar, ela está com problema de saúde na família, não está com um familiar sendo internado nesse momento, infelizmente não vai ter condição de participar. Então, vamos partir agora, né, para a discussão e debate. Nós temos aqui 3 manifestações do nosso público. Então, como nós temos bastante tempo, eu vou ler cada uma, né, e passar aí para a resposta de vocês. Raquel Canuto: obrigada pela ótima fala, professora Rita. Perfeito. Precisamos pensar também no ensino das teorias epidemiológicas. Parece-me que nos formamos cegos para as posições epidemiológicas que assumimos. Então, Rita, o comentário.
eu abrir aqui. Exato, eu estava achando que nós tínhamos menos tempo, então resumi muito essa questão, mas é uma questão central, tratar da volta de uma formação teórica mais consistente, né? Principalmente se a gente pensar nos programas acadêmicos e no doutorado. Essa coisa dos prazos, eu acho que é algo que nós vamos ter que lidar também em algum momento, embora o Brasil tenha um atraso muito grande no número de doutores em relação à sua população, e o que nos leva, então, a enxugar e a querer estabelecer limites mais estreitos para a formação, ela acaba tornando difícil, não é? Numa área como a nossa, que é muito ampla, que é bastante complexa, atender a tudo. A gente acaba ficando sempre entre, bom, invisto mais no método e na técnica, invisto mais na teoria, e é difícil, às vezes, achar o equilíbrio adequado na formação. Mas, sem dúvida, essa é uma questão que há muito tempo, né, pelo menos aí há uns 20 anos, a gente vem discutindo nas revistas, no fórum, nos vários espaços, de que é preciso retomar, no âmbito da pós, não ser um lugar só centrado no trabalho final, né? Embora ele seja importante, porque a formação de pesquisador se faz ainda assim, de maneira tutorial, realizando pesquisa com orientação, etc., mas que a gente precisa também que o nosso aluno, ao sair do doutorado, seja capaz de identificar quais são as grandes questões da área, né? Quais são as teorias que estão aí em jogo e que vão informar a nossa formulação das perguntas. Então, isto da teoria está embutido naquela competência inicial que o consórcio de ensino de epidemiologia traz, que é como é que a gente formula boas perguntas de investigação. Para fazer isso, a gente precisa ter domínio teórico, né? Não só sobre quais são as teorias que estão circulando no campo, mas também sobre identificar no contexto o que é relevante. Então, tudo isso demanda formação teórica. Então, muito obrigado, Raquel, por trazer essa questão. De fato, eu acho que esse é um ponto que hoje os nossos programas precisam olhar com carinho. Como é que a gente retoma? Eu sou de um tempo que era ao contrário, que era quase só teoria que a gente aprendia na pós-graduação. A gente se formava demonstrando que havia adquirido erudição no campo. A gente conhecia a história, os autores, as linhas, etc. Isto foi ficando um pouco mais frágil e agora acho que a gente precisa, sim, retomar, até por conta da complexidade da nossa área e dos nossos problemas, né? Guilherme, você gostaria de comentar? Bom, Antônio, eu acho que a Rita já foi bastante clara aí sobre essa questão, né? Eu acho que realmente a gente tem uma tradição, eu acho que vem de uma tradição em que a gente discutia mais teoria, né? E eu acho que um resultado, de certa forma, né, desse processo é uma superespecialização que nos afasta, digamos assim, né, de pensar um pouco as bases teóricas da pesquisa epidemiológica. Você está falando sobre isso, né, Antônio? O seu livro sobre inferência causal retoma, digamos assim, uma discussão que é muito cara à epidemiologia, que é fundamental para a pesquisa epidemiológica, e que, de alguma forma, por vários motivos, não só a complexidade, né, mas se tornou secundarizada na formação acadêmica. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Não quer dizer que a gente não discuta teoria, não é isso que eu estou falando, eu só acho que o processo nos levou a uma superespecialização que nos afastou da teoria epidemiológica e também, né, um pouco da teoria na saúde coletiva como um todo, né? Eu acho que é sempre bom a gente pensar isso, né? E pensar que a formação epidemiológica ela não pode ser descolada da formação em saúde coletiva.
eu concordo com a manifestação de vocês, né? Só queria ressaltar que eu fui de uma fase, né, um pouquinho depois da Rita, em que a gente ainda tinha muita teoria, mas também havia muita crítica às teorias, né? No sentido de que também havia necessidade de incorporação de métodos na epidemiologia, não podia ficar só na teoria. E eu vivi essa transição. E depois, né, acho que houve um movimento grande da epidemiologia se dissociar um pouco da saúde pública, né, desse movimento da epidemiologia moderna, né, tudo, e a teoria realmente ficou como, como se não houvesse necessidade de se assumir nenhuma teoria, né? Então, acho que a Raquel coloca muito bem isso. Parece que a gente ficou cego para as posições epistemológicas que eram assumidas, né, nesse momento. E eu acho que realmente é uma necessidade muito grande da gente retomar, né, a perspectiva teórica. Eu acredito que o uso, né, da abordagem gráfica, com a utilização de gráficos, onde você tem que realmente articular relações entre as variáveis, né, é um passo importante nesse sentido, né? Então, acho que é bem patente a necessidade, né, que a epidemiologia tem de se redescobrir, né? A epidemiologia dos fatores de risco, ela se esgotou, né? Então, acho que do mesmo momento em que o Guilherme coloca que a avaliação da CAPES está esgotada, precisamos de coisas novas, a epidemiologia também precisa, né, reencontrar-se com a saúde pública e fundamentalmente, né, redescobrir, né, os arcabouços teóricos que podem lhe dar sustentação. E ter clareza que não existe teoria única, né? Então, acho que a importância de você ter, né, convivendo várias perspectivas teóricas, né? Então, não só a própria epidemiologia, né, chamada dos fatores de risco, ela não vai morrer, ela pode se incorporar como outra perspectiva teórica, mas eu acho que o que fica complicado e que engessa uma disciplina é quando uma perspectiva ela ganha vamos dizer assim, a, a hegemonia, né, sobre as outras perspectivas, como se ela fosse a única possível, né? E realmente acho que aí a disciplina empobrece bastante. Temos aqui a manifestação do Denis Rodrigues, da INSP Fiocruz. Percebo que, muitas vezes, há uma inserção muito grande da estatística no ensino da epidemiologia, uma estatística pela estatística. Isso fomenta um reducionismo da amplitude da saúde pública. Ao mesmo tempo, noto um anseio de alunos sobre o uso da epidemiologia na saúde pública, talvez pelo fato da ênfase em métodos e pouco espaço para elaborar uma criticidade sobre o processo de saúde e doença num processo tão desigual como o Brasil. Então, passa aí o comentário da Rita, depois do Guilherme, comentar esse comentário, né, do Denis. Eu acho que essa é uma outra questão que está muito no centro da reflexão hoje na epidemiologia internacional, e aqui no Brasil a gente começa a fazer essa discussão também, de qual é o papel da estatística. A estatística é uma ferramenta importantíssima para a gente, para qualquer disciplina empírica, né, como a epidemiologia, que tem que lidar com população primeiro e com variação, com variabilidade. Então, a estatística ela ocupa esse lugar tão importante na epidemiologia por conta do tipo de objeto com o qual a gente trabalha. Agora, você chama a atenção deles para um aspecto que todos nós que somos epidemiologistas e nos preocupamos com essas questões da compreensão, da explicação mais fundamentada também temos, que é a estatística não pode substituir o conhecimento epidemiológico. Ela é uma ferramenta de análise poderosíssima para lidar com o tipo de problema, o tipo de determinação que é próprio de uma ciência que trabalha no âmbito populacional com situações de extrema variabilidade, mas ela tem que ser, primeiro, a gente tem que conhecer os fundamentos da estatística. O que aconteceu com o advento da computação? Se, por um lado, abriu a possibilidade de a gente trabalhar
com dados, antes até do Big Data, nós já trabalhávamos com volume de dados muito grande, hoje então nem se fala, isto fez com que o uso do computador, dos programas, dos aplicativos, também esvaziasse o conteúdo teórico da estatística. As pessoas fazem um uso absolutamente instrumental e muitas vezes incorreto, inclusive, por não ter essa fundamentação, por não conhecer os fundamentos das diferentes técnicas, que é outra questão que eu também coloco no balaio da teoria. Não só a teoria sobre saúde e doença e sobre sociedade, que são importantíssimas para quem trabalha na saúde coletiva, mas também a teoria estatística. Quer dizer, quais são os pressupostos? O que está por trás quando eu decido utilizar um recurso ou outro? Não é? Então, a gente não pode abrir mão da estatística. Agora, também não podemos usar a estatística de maneira simplesmente automática, como se eu fosse para o supermercado, vou escolher aqui esse modelo, aqui aquela outra técnica, tal, sem entender qual é o papel disso para responder às nossas perguntas. Então, essa discussão que hoje já está nas páginas do International Journal of Epidemiology, do American Journal of Epidemiology, do American Journal of Public Health, de quem que é a última palavra? É da estatística? Não deve ser. A estatística, no nosso campo, ela é instrumental. Nós precisamos desse diálogo da estatística com a epidemiologia e dessa compreensão das contribuições teóricas e das hipóteses, isso que o Antônio Augusto estava falando. Na hora que a gente usa um recurso instrumental para facilitar pensar, isso é muito bem-vindo. Isso não pode ser descartado. Agora, nós não podemos também fazer o que se vê hoje em muitas áreas, que é imaginar que a estatística vai dar toda a resposta. Ela não dá resposta nenhuma, ela é um instrumento e eu tenho que saber usá-lo. Então, toda a discussão que se fez sobre os testes de hipótese, que praticamente desapareceram na epidemiologia, né, por inadequados, a substituição pelos intervalos de confiança, hoje até isto está sendo relativizado, nós precisamos entender o que é um intervalo de confiança, se está correto, se não está correto, e trabalhar de maneira adequada com essas técnicas. Então, o que eu te diria é isso, eu acho que tudo tem o seu lugar, mas depende de uma compreensão adequada de como é que a gente articula tudo isso. Então, precisamos conhecer, por exemplo, nós temos uma perda dos nossos programas hoje em relação à sociologia. As ciências sociais em saúde, agora, na saúde coletiva, ela é predominantemente antropologia. Nós temos muito menos sociólogos trabalhando com a gente. E para a epidemiologia é fundamental ter os sociólogos juntos. Por quê? Porque os sociólogos aqui trabalham a sociedade, a organização da sociedade, né? Os antropólogos têm um olhar mais focalizado, mais reduzido, vamos chamar assim, em termos de grupos, em termos de individualidades. A epidemia precisa dos sociólogos, né? Do mesmo jeito que a gente precisa dos estatísticos. Então, quando a gente fala nessa necessidade da transdisciplinaridade, é disso que a gente está falando. Se nós queremos entender esse mundo, se nós queremos compreender os determinantes, se nós queremos poder focar nas questões realmente relevantes, ter respostas eficazes, porque é isso que a epidemiologia quer, nós precisamos da ciência política, nós precisamos da sociologia, mas nós precisamos da estatística, porque é no âmbito do raciocínio científico aquele instrumental que vai nos permitir trabalhar com populações, controlar o erro e poder formular explicações determinísticas pouco, mas formulações probabilísticas, que é o que caracteriza a nossa ciência, né? Nosso âmbito de causalidade, de trabalhar com causas dos fenômenos e poder propor coisas que modifiquem a realidade,
é probabilístico. Então, nós precisamos da estatística. Guilherme, quer comentar? Eu acho que é um tema que assim, eu acho que quando a gente fala da epidemiologia moderna, né, que virou também a epidemiologia dos fatores de risco, né, que virou uma certa genie, né, na nossa conversa, eu acho que a gente tem que reconhecer que essa epidemiologia moderna ela foi muito importante, ela é muito importante para a consolidação de um raciocínio que permite a epidemiologia, digamos, se equiparar, né, a pesquisas científicas ou, digamos, uma atividade científica qualificada. Então, é muito importante, eu acho, os trabalhos que deram origem, digamos, a essa estrutura da década de 70 e 80, principalmente. Agora, a estatística é uma outra coisa. Eu acho que a Rita foi bem clara sobre isso, né? Eu não quero discutir estatística como teoria, porque isso é feito lá na estatística, lá nos departamentos de estatística. O que não acontece no Brasil, né? Eu acho que esse é um elemento que é para a gente pensar, mas que acontece nos centros epidemiológicos mais fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é que os departamentos de bioestatística, eles estão dentro dos institutos de saúde coletiva. Então, a estatística não é dentro do departamento de epidemiologia. Existe um departamento de bioestatística, e eles fazem pesquisa em bioestatística, desenvolvimento de métodos. Então, eles têm as atividades deles, e essas atividades deles não são atividades de formação nossa de epidemiologista. O que o epidemiologista tem, claro que ele precisa ser formado em estatística, mas é reconhecendo que existe um instrumental que pode e deve ser acionado para você melhor analisar os dados que você pensou, você planejou, você executou e você vai interpretar. Então, eu acho que há realmente assim um fetiche com métodos e modelos. Eu acho que a gente não deve desconsiderar a relevância, né? Acho que a Rita foi bem clara, tanto da estatística quanto das ciências sociais e humanas, para que a epidemiologia possa amadurecer melhor, inclusive suas recomendações, né? Mas eu acho que realmente a gente precisa primeiro, né, na nossa formação, reconhecer que é importante a estatística, mas ela é ferramenta, né? Então, ela é mais uma ferramenta e ela não é fundamentalmente aquilo que permite que a gente se desenvolva como epidemiologista, né? Com teoria sólida que promova, né? Mudanças sociais. Eu acho que é isso aí. A estatística é importante, mas ela é uma ferramenta. Temos uma pergunta da Larissa Fortunato Araújo, diretamente para o Guilherme. Na sua opinião, qual seria o impacto desta situação de suspensão da avaliação da pós-graduação para a pós-graduação brasileira? Acho que depois da Rita também gostaria de comentar, né? Sem dúvida, né, Rita? Eu vou começar, então, essa, porque veio para mim, mas não tenho dúvida. Não sei se vocês sabem, né, mas eu fui coordenador de área de saúde coletiva na CAPES e a Rita foi anterior a mim, né? Então, assim, é uma geração que pensa, né, esse assunto, e Antônio fez parte da comissão de avaliação esse tempo todo. A situação é muito dramática, né? Ou seja, eu acho que esse sempre foi uma preocupação grande desse processo inteiro, né? Desde quando a Rita era coordenadora, depois Rita foi diretora de avaliação, eu era coordenador, sobre a necessidade de você mudar, mas também a necessidade que essas mudanças elas fossem feitas de uma forma que não permitisse, digamos, uma judicialização, né? Então, sempre teve essa discussão, né? Quando é que é feita a mudança, né? Se você vai fazer a mudança para agora, não pode, porque as regras não deveriam ser mudadas. Mas se você faz para o futuro já são outras pessoas que vão implementar. Então, elas também não vão conseguir implementar da mesma maneira. Então, o tempo para a mudança é um tempo complicado, não é um tempo que exista definido, não é? Porque esse sistema de avaliação ele é contínuo, de certa forma. Então, o que acontece aqui é que essas sugestões de mudanças, indicativos de mudanças que são necessárias e muito importantes, pode discordar de um ou outro aspecto, né? Mas, de fato, traz muita
coisa positiva para o sistema de avaliação, ele leva a uma mudança de estrutura e, de certa forma, ele foi realizado, apesar de estar sendo anunciado há muito tempo e de representar o anseio da comunidade, ele leva a insatisfações locais aqui ou ali, e essas insatisfações locais de determinadas áreas e determinados grupos foi simplesmente judicializado. E na hora que vai ser judicializado, ou você tem uma estrutura, né, da CAPES que vai agir de forma ativa para garantir a avaliação quadrienal, ou ela vai se omitir, e ela está se omitindo. Então, na verdade, interessa à atual estrutura da CAPES que esse imbróglio permaneça, porque esse imbróglio permanecendo, a avaliação quadrienal vai ser adiada, isso é péssimo e vai abrir espaço para situações do tipo substituição de coordenadores por outros critérios e que permitam, né, maior permeabilidade, não é, a interesses que são escusos, né, e relativos à produção científica e qualificação da pós-graduação. Então, realmente é uma situação gravíssima, eu acho, para a credibilidade do sistema de pós-graduação brasileiro. E a gente precisa estar atento. Ontem mesmo, os coordenadores de área de física pediram demissão, estão sendo apoiados pela Sociedade Brasileira de Física, né, com uma carta muito importante, chamando atenção para vários aspectos disso. Eu posso até não concordar, né, ou assim, não achar legal, porque isso abre espaço, né, para justamente fragilizar o sistema, mas é bom lembrar que esses coordenadores eles saem em abril, né? E do jeito que está, a avaliação não vai conseguir acontecer até abril. Então, eles estão lá, na verdade, marcando um passo, não é? Para uma coisa que eles, eventualmente, não vão conseguir mais fazer. Então, eu acho que há de se respeitar também, né, uma manifestação de pessoas que são altamente comprometidas e reconhecidas nesse processo, ou seja, um imbróglio gravíssimo e que a gente tem que se movimentar agora. Rita. Eu concordo com a leitura que o Guilherme traz, quer dizer, uma situação que fragiliza uma política pública que é exitosa, que colabora fundamentalmente para o Brasil se colocar no panorama da pesquisa científica mundial. A pós-graduação tem esse papel no país, formou gente, formou os docentes, formou quadros para o setor público, inclusive, para o setor privado, dependendo da área de conhecimento que a gente está falando, e que está hoje numa situação muito grave, porque é interesse da atual gestão do país, do MEC e da CAPES, que esse imbróglio se estabeleça. É mais um passo na agressão ao sistema de educação público do país. Não é? Então, é disso que se trata. Quer dizer, quais são os interesses consolidados em relação à CAPES? Até agora, o setor privado tinha ficado focando a sua força no APCN, nos cursos novos, porque o MEC inventou, num certo momento, aquela exigência de ter 4 mestrados e 2 doutorados para ser universidade. E sendo universidade formalmente, eles podem abrir quantos cursos de graduação eles quiserem, com o número de vagas que eles quiserem, eles têm maior autonomia em relação à atuação comercial que a maior parte dessas instituições tem. E eles sempre mobilizaram os setores jurídicos deles para conversarem com a CAPES, não é de hoje, né? Quer dizer, eles sempre quiseram tratar a avaliação como se fosse algo do âmbito do jurídico. E esse é um grande problema nessa crise. Nós sempre insistimos que a avaliação é algo do âmbito pedagógico. Ela não é jurídica, ela não é judicializável nesse sentido. Quando eu era diretora, houve demanda da Associação das Mantenedoras para que os advogados fossem ao CPC defender os cursos novos. Eu disse, de jeito nenhum, não é isso, é uma avaliação entre pares, os advogados não são pares.
nesta avaliação, é a própria comunidade científica quem avalia. Então, o que está acontecendo hoje na CAPES é isso, quer dizer, ela está sendo permeada por esses interesses que nunca tiveram espaço na CAPES, já estão instalados no MEC há muito tempo, e na própria Comissão de Educação, né? Mas na CAPES elas não estavam, elas não tinham passagem. Não que não houvesse tentativas, haviam, mas havia uma posição da presidência da CAPES, do corpo técnico, de aqui não, né? E desta vez não, porque eles puseram na presidência uma pessoa que representa esses interesses do setor privado. Veja, óbvio que nós temos instituições do setor privado que são excelentes, mas são poucas, né? Que estão atuando na pós-graduação, mas tem essas que querem simplesmente dizer que tem uma pós-graduação assim um assado, e é o caso da atual presidente da CAPES. A instituição dela tem um programa de pós-graduação, que é o que ela dirigiu, onde ela mesma se formou e onde o ministro da Educação se formou. Então, o conluio é desse tipo, né? E esse pessoal, então, se juntou com o procurador que está lá na CAPES, apoiando essa leitura da avaliação como algo que fosse um arremedo de um tribunal, onde os advogados se apresentam seu caso, nunca foi e não deve ser isso, né? Então, isso que o Guilherme falou é importantíssimo, porque com o esgotamento do mandato dos atuais coordenadores, é muito provável que eles promovam uma renovação dos coordenadores, ignorando, como eles fazem na indicação dos reitores, a indicação da comunidade, porque até hoje são os coordenadores de programa que indicam os nomes para a escolha do coordenador de área, eles provavelmente vão fazer o que têm feito nas universidades e talvez modifiquem completamente o processo de avaliação a partir disso. Eu acho até que não vai ter avaliação nenhuma, né? Que a proposta é não ter a avaliação que já devia estar acontecendo agora, e isso acaba tendo repercussão porque as universidades elas acabam usando a avaliação da CAPES para a sua política interna, inclusive, para distribuição de recursos, para apoiar projetos, para apoiar núcleos. Ou seja, a avaliação ela tem vários usos, vamos dizer assim, além de sinalizar para a sociedade, para quem quer fazer uma pós-graduação, quais são os melhores cursos, onde é que ele vai encontrar melhor qualidade, etc. Então, tem muitos usos a avaliação da CAPES. Então, não acontecer a avaliação conforme estava previsto, e principalmente nesse momento em que se procurava fazer uma mudança muito importante do foco desta avaliação, que já vem sendo gestada há bastante tempo, como o Guilherme mostrou na fala dele, mas que encontrou o seu momento agora, né? Nessa virada. Ninguém imaginou que ia estar essa situação toda, obviamente, né? Eu falo que nós temos um time complicado aqui no Brasil. Do mesmo jeito que a gente aprova o SUS no governo Collor, né? E que, portanto, não vai acontecer nada nos próximos anos e tal, na pós aconteceu algo parecido. A gente aprova uma mudança radical num momento péssimo, né? Onde não havia diálogo possível com a gestão. Mas, enfim, gente, eu acho que é gravíssimo, é pôr em risco um esforço feito desde os anos 60 nesse país, de qualificar a formação docente, de qualificar a formação de pesquisador e de desenvolver a pesquisa no Brasil. Nenhum país do mundo é desenvolvido sem apoiar a educação, sem investir em ciência. Não existe essa possibilidade, não é? Então, é disso que se trata. O que está acontecendo na CAPES é mais um capítulo de desmonte das políticas sociais em geral e da política de educação em particular, né? Então, é muito grave. Acho que a sociedade não se dá muita conta da extensão e da gravidade, assim como não se mobilizou por não ter tido censo, que é um negócio também da mesma gravidade, né?
se a gente pensar em termos de formulação de políticas, um país que não tem estatísticas, o Brasil sai de uma posição de ter dos melhores sistemas de estatística, o IBGE ser reconhecido internacionalmente, para uma situação que não tem censo, né? Então, é igual um pouco o que está acontecendo na CAPES. Temos aqui duas perguntas que, se vocês quiserem fazer algum comentário, que também é sobre o mesmo assunto, acho que o Roberto já comentou, pergunta aqui da Suzana, a saída em massa dos consultores não abriria espaço para a fragmentação do sistema? O ficar não seria importante nesse momento como estratégia? E a outra, que também tem sentido, é da Maria Figueiredo, se o Guilherme considera alguma saída para a atual situação da CAPES. Bom, eu acho que o tema já é mais ou menos o que a gente estava falando, né? Eu acho que realmente, assim, eu acho que a pergunta da Suzana é um sentimento, né? Eu acho que o sentimento que a gente tem é o sentimento de que talvez fosse melhor, não é, as pessoas ficarem para ocupar esse espaço, né? Mas a situação da maneira que está colocada, ela também cria muita dificuldade para quem está lá. Primeiro, porque eles vão terminar a gestão deles em abril, né? E não há nenhuma previsão, obviamente, em interesse da gestão atual em prorrogar esse mandato, né? Eles querem, vamos dizer assim, cozinhar, né, o galo, como o pessoal chama, né, para até abril, e aí eles vão indicar novos coordenadores, provavelmente num sistema em que vai não respeitar totalmente os interesses da comunidade, vão poder realizar uma avaliação da maneira como eles quiserem, digamos assim, eventualmente até, sei lá, repetir a nota, não ter avaliação, não sei. Então, para quem está lá, é uma situação muito delicada, porque não é a questão de substituir agora, é a questão de o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando legitimidade a uma coisa que, obviamente, é dramática. Então, eu respeito, eu diria que eu, preferencialmente, acho que seria bom eles se unirem e permanecerem nessa seara, né? Mas eu acho que eu respeito muito também a posição de quem está lá, porque as perspectivas são realmente ruins, né? Então, e a pergunta da Maria é se há uma saída para a atual situação. Acho que a saída para essa situação ela vem no voto, né? Porque antes disso eu acho mais difícil. Agora, é claro que isso também uma saída para essa situação tem sido pensada em alternativas a isso, não é? Não está muito claro como, né? Mas sabe como existe esses shadow cabinets, né, de grupos paralelos, né, de oposição, quando um gabinete de primeiro-ministro na Inglaterra é muito comum, né, tem, a oposição cria como se fosse um ministério paralelo para fazer um monitoramento. Eventualmente, a gente poderia também ter um tipo de atividade que era proceder, por exemplo, né, a uma avaliação paralela, né, que não seria uma avaliação, mas seria a demonstração que a comunidade científica reconhece a necessidade de fazer uma avaliação e poderia ser feita, claro que ia dar um trabalho e tal, mas eventualmente seria alguma coisa que a gente poderia fazer, né? Porque assim, a mudança dessa estrutura eu acho muito difícil de ser feita, né? Então, acho que essas duas perguntas eu vou passar para a Rita comentar. Não, muito rapidamente, no nosso fórum, na última reunião que nós tivemos, no Fórum de Coordenadores, a posição foi essa que o Guilherme está dizendo, de lutar pela prorrogação dos mandatos, quer dizer, não permitir uma mudança de coordenadores agora, que seria mais dramático ainda, quer dizer, tentar a permanência, como já aconteceu muito em outros momentos no processo, ter que prorrogar o mandato dos coordenadores, não é nada demais, mas é óbvio que não interessa para quem está na gestão hoje, né? E acho também que talvez a saída seja essa mesmo, uma avaliação paralela, organizada por entidades da sociedade civil, com base na participação da comunidade acadêmica, como sempre foi a avaliação da CAPES. Quem faz a avaliação da CAPES é a comunidade acadêmica. A CAPES dá o respaldo né, de receber todos os dados, processar os dados, colocar os seus técnicos à disposição dos consultores, mas quem faz o trabalho pesado na CAPES é a comunidade acadêmica, são os consultores que
dão o seu trabalho, né, para isso, né? Tanto é que a CAPES gasta pouquíssimo com a própria estrutura dela, né? Ela gasta menos de 0,5% do seu orçamento com a sua estrutura, com seus funcionários e tal. Por quê? Porque 99% do trabalho é feito pela comunidade acadêmica. Então, a saída que eu vejo também hoje é essa, é ter uma avaliação paralela, conduzida pela sociedade civil, pelos organismos da comunidade acadêmica, mostrando a relevância e a importância que tem a avaliação. Né? O que temos hoje na CAPES, eu não vejo saída, a não ser depois da eleição, se a gente consegue mudar esse jogo. Né? Do jeito que está, não tem por onde. Vocês viram o INEP agora, né? O INEP recentemente, quer dizer, desmonta o INEP, desmonta o INPE, desmonta o IBGE, é um desmonte completo. Né? Então, nos tocou agora na CAPES também isso. Bem, nós temos mais 10 minutos, né, da nossa mesa, e nós temos aqui 4 questões. Então, eu vou ler as 4 questões e vocês sintam à vontade, né, para escolher o que vocês gostariam de comentar. Professor Guilherme, poderia detalhar um pouco sobre como seria um instrumento único de avaliação que teria que contemplar programas que se dedicam a objetos, áreas de conhecimentos diferentes, né? Essa pergunta é sobre esse instrumento de avaliação. O Igor gostaria que comentasse um pouco a situação das residências médicas de medicina preventiva e social, já que está havendo quase uma extinção desses programas, né? Só tem 2 programas no estado de São Paulo. A Vanessa Costa, considerando que foi colocado na apresentação da professora Rita sobre o ensino da epidemia na graduação, ela gostaria de saber a opinião sobre as perspectivas para o ensino da epidemiologia na graduação pós-Covid. E a Nitza Muniz está no 1º ano do mestrado na saúde pública na USP, na área de epidemia, e ela quer dicas. O que uma pessoa que está começando a sua vida faria agora, né? Bom, eu acho que... quer começar aí, Rita? Ou começo eu? Como é que é? Tanto faz, pode ficar à vontade. Vou começar com essa... Eu não vou falar todas, não, vou deixar algumas, porque não vai dar tempo, né? Se eu falar para a Beatriz, que fez essa pergunta sobre a ficha de avaliação, o instrumento sempre foi único, né? Na verdade, a simplificação desse instrumento, ele permite maior flexibilidade da área, né? Porque, na verdade, os indicadores e como que a área faz a avaliação, isso é discutido dentro da área, claro que isso tem que ser aprovado no CTC, mas cada área, a partir daqueles quesitos gerais, ela propõe um modelo de avaliação, e aí esse modelo é mais apropriado à sua própria área. Então, na medida que o instrumento flexibiliza, reduz o número de itens, né, e torna isso mais geral, permite maior flexibilização da área. Isso não quer dizer que é uma coisa qualquer, né, porque esses critérios eles têm que ser apresentados, tem que existir critérios, mas eles são emanados da área e vão ser discutidos no CTC. Então, eu entendo que essa ficha única sempre existiu, só que a sua simplificação e orientação para menos o processo e mais o resultado, ela dá mais flexibilidade para as áreas atenderem às suas necessidades. Eu acho que a Vanessa, né, falando sobre o ensino de graduação, eu acho que o Igor, talvez, sobre a residência, não tem muita experiência, a Rita talvez possa comentar, não é? E sobre graduação, eu acho que esse é um tema importante em geral para a epidemiologia, né? O que a epidemiologia aprende com essa pandemia, né? Eu acho que nós somos 2 aqui, eu e Rita, pessoas que a vida inteira nos dedicamos a um campo da epidemiologia chamado, né, do shoe leather epidemiology, né, a epidemiologia descritiva, tal, né, e que, reconhecendo a sua importância, eu acho que a pandemia nos mostrou muita coisa, né, que essa formação epidemiológica, ela precisa do método, ela precisa da teoria, mas ela precisa ser uma formação que tenha como objeto a mudança social. A pesquisa é fundamental, ela tem que alcançar as melhores revistas, ela tem que ser qualificada, né? Mas ela, na área de saúde coletiva, ela deve abrir caminho para a mudança social. Então, a gente tem que repensar, digamos, a formação epidemiológica num sentido de que ela ganhe, em teoria epidemiológica, e ligação com a saúde coletiva e, ao mesmo tempo, valorize aquela atividade
da epidemiologia prática, operacional, pesquisas práticas operacionais de implementação que também busquem mudar estruturas, né, sociais, as transformações sociais. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Acho que a Covid mostrou que as coisas são bem complexas, né, e que a agenda da vulnerabilidade social, né, e das desigualdades é uma agenda fundamental também para ser incorporada no campo da epidemiologia, não é? Ou seja, enfim, eu vou passar para você, Rita. Eu acho que as outras perguntas sobre a residência e talvez um pouquinho essa da Nitsa sobre as sugestões, as dicas, né, para ela aí, tá? Então, obrigado a vocês. Bom, vai ter uma mesa sobre ensino de graduação, né, aqui no Congresso amanhã. Então, acho que lá eles vão ter oportunidade de discutir um pouco mais isso. Residência. O início da nossa área, nós tínhamos pouquíssimos cursos de pós-graduação e todo mundo tinha residência. O que aconteceu? À medida que a residência custou muito para aceitar o caráter multiprofissional, os nossos departamentos, os grupos da saúde coletiva foram se vinculando com a pós-graduação de estrito sensu. Eu acho que esse é o movimento que aconteceu e nisso o espaço da residência perdeu muito. Eu sei que hoje existe a residência multiprofissional, mas demorou muito para isso acontecer. Durante muito tempo se discutiu, nós não podemos, na área de saúde coletiva, trabalhar só com médicos, e a residência era exclusiva de médicos, né? Então, isso foi uma coisa que levou os grupos e os departamentos, os institutos, a acabarem priorizando a pós-graduação em estrito sensu, mestrado e doutorado, nas suas formas profissionais, inclusive, ao invés do investimento na residência. Então, acho que a residência ela tem um papel aí de mais próximo a... Você acabou de se graduar, como é que você entra num campo profissional? A residência cumpre um papel aí, mas no campo da saúde coletiva, ela acabou perdendo espaço para a pós-graduação em estrito sensu e, principalmente, a hora que se abriram os caminhos para os cursos profissionais. Então, acho que é assim que eu vejo esse problema do enxugamento e do praticamente desaparecimento das residências. Todos os nossos departamentos tiveram residências e residências fortes há muito tempo atrás, mas isso foi desaparecendo nesse processo. Como a maioria dos departamentos não tem gente para ter fôlego para atuar em todos os níveis de formação, você acaba hoje focando na pós-graduação sensu estrito e deixando um pouco de lado a pós-graduação lato sensu. Para você, Nitsa, que está começando o mestrado, eu diria assim, às vezes é difícil para quem faz essa escolha de trabalhar na nossa área, porque hoje não existe o que já existiu. Por exemplo, quando eu fiz essa escolha e fiz minha residência em medicina social, como médica, existia carreira de sanitarista. Eu sabia onde eu ia trabalhar, a priori. Se eu não ficasse na faculdade, se eu não fosse fazer uma carreira acadêmica, eu sabia qual era a minha inserção. Aqui no estado de São Paulo, a gente tinha carreiras de sanitarista. Isso acabou. Não quer dizer que não precise o serviço de saúde da nossa prática, precisa. Só que o nosso lugar não está tão claramente delimitado, porque não existe mais uma carreira. Mas existe, sim, demanda, e demanda crescente, pela nossa expertise, saber fazer análise de situação de saúde, saber formular programas e políticas, saber avaliar que intervenções respondem melhor ou pior. Quem assistiu ontem à conferência da Ana de Yahoo, é disso que se trata. Como é que uma epidemiologista que é excelente, produções científicas incríveis, hoje o que ela está fazendo como diretora da Escola de Saúde Pública, que ela quer olhando a saúde pública e diz como é que a epidemia ajuda nisso, como é que eu ponho todo esse arsenal do epidêmio a serviço da saúde pública, da saúde coletiva, decidir o que é que funciona, quais são as políticas sociais que a gente precisa ter.
e como que essas políticas vão impactar a produção da saúde da doença, né? Que é o nosso objeto fundamental na epidemia. Então, eu diria para você, tem muitos caminhos abertos, mas não fica, às vezes, claro onde é que vai ser essa inserção, porque o nosso tipo de expertise, ela não está, vamos dizer assim, nós não temos uma carreira, nós não temos lugares de atuação específicos para quem tem a nossa expertise, mas ela é cada vez mais necessária. Então, eu diria que vai ter trabalho, vai ter lugar, vai ter como se inserir, seja no âmbito profissional, seja no âmbito acadêmico, que está mais difícil, já que a nossa área é uma área extremamente vinculada com o setor público, e na medida que a educação pública é bombardeada, a nossa área é uma das que mais sofre, né? Nesse sentido, de não ter os espaços que já teve em muitos momentos. Mas isso tudo vai passar, nós somos mais fortes, nós vamos conseguir virar esse jogo e cada vez mais a formação na nossa área é relevante. Bem, recebi aqui um aviso, né, que acabou o tempo e nós vamos ter que encerrar a mesa. Agradeço a participação da Rita, do Guilherme, todos os nossos ouvintes. Infelizmente, tenho que pedir desculpa para a Maria Antonieta Carvalhais, que ela mandou uma questão aqui, mas a gente realmente não vai ter tempo de responder. Tá? Então, é isso, né? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado.